Boa tarde, estamos aqui diretamente dos estúdios Summit para conversar com o Fábio Ricotta. Ele que é CEO e também fundador da Agência Mestre e um dos maiores nomes de marketing de performance do Brasil desde 2000, né, Fábio? Eu tô um tempinho já no mercado. Ótimo, bem-vindo. Queria te perguntar, para a gente começar, Fábio, o que tu acha que os dispositivos de voz, por exemplo, o Google Home, o Alexa, se eles vão influenciar nas estratégias de marketing digital das empresas? Nossa, eu acho que você adivinhou uma parte da minha palestra, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, né? Para quem tiver aqui, mas quem não tiver depois consegue o material. Vou mostrar um pouquinho de um evento que eu vim dos Estados Unidos, onde a gente discutiu bastante sobre como os assistentes de voz eles estão mudando o comportamento do usuário. É uma camada nova de interação com a web. E eles, somado aos chatbots, né, que são, querendo ou não, formas mais automáticas de lidar com o usuário, eles vão proporcionar talvez a escala em voz. Então, a voz é uma camada legal para você bater um papo, mas junto com o chatbot, você vai conseguir fazer ações como comprar no mercado, pedir uma pizza, sem tocar no computador, simplesmente falando na casa. Então, olha, a gente viu uma palestra da Microsoft, né, que o ano passado teve com a gente, eu não sei se esse ano eles estão aqui, mas estava com a gente aqui no Summit. Eles falaram lá nos Estados Unidos que já existe dentro do Cortana uma forma de você agendar o seu voo simplesmente falando com o Cortana e com esses assistentes de booking, né, de booking engine de viagens. Ele agenda o hotel, reserva o voo, tudo direitinho, e ainda te pergunta: você quer ficar no mesmo hotel que você ficava da última vez, no último ano? Você deseja também ficar até o sábado, como você ficou, sabe? Então é uma camada muito legal. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter uma experiência muito legal com voz, mas para mim o desafio ainda é a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, pelo fato do inglês, eu acho que é uma coisa muito legal, mas é esperar para ver, né? Então eu acho que é uma tendência que não tem volta. As pessoas não querem interagir com um dispositivo tocando. A gente quer falar naturalmente como a gente fala com uma pessoa, né? Tocar já é mainstream. Tocar já é mainstream, boa. E você falou que você tem ido a vários eventos internacionais, eu acompanho também as suas viagens. Quais foram os principais insights que você teve em 2017 nesses eventos lá fora? Primeiro esse do dispositivo de voz com a camada do chatbot, né? Eu acho que esse para mim foi o mais disruptivo, que é o que mais afeta o mercado que eu estou, né? Que é muito ligado a search, é muito ligado a querendo ou não, automatização de marketing. Então isso muda o meu mercado, eu preciso estar lá, senão não tenho o que fazer. Mas eu acho que além dessa, talvez eu diria que o chatbot é uma coisa, eu sei que eu falei de voz com o chatbot, mas o chatbot é uma coisa muito nova no Brasil ainda. E o brasileiro carece talvez de implementações que de fato façam sentido, não só apertar botãozinho no Facebook, mas que sejam úteis para ele, né? Então a gente já viu algumas aplicações muito legais nos Estados Unidos e eu estou bem de olho de como eu posso ajudar os meus clientes a implantarem isso de forma disruptiva. Então acho que esses são, em marketing digital, são os dois maiores, a voz, o uso de dispositivo de voz, e o chatbot são os dois mais mainstream. Agora, do Google a gente está vendo que cada vez mais conteúdo importa, quanto mais você souber mensurar, eu vou falar um pouco sobre isso na minha palestra, acredito que a gente está na era da atenção. Então se você olhar aí fora, vocês estão vendo aqui no vídeo, aqui no fundo, provavelmente deve ter umas 20 das 50 pessoas ali, 20 mexendo no celular agora. Então a gente está disputando atenção, as palestras estão disputando atenção com as pessoas, com o amigo do Facebook, com o WhatsApp. Então quanto tempo de atenção você tem do usuário? Não é mais se o usuário visita o seu site, quanto tempo ele está dedicando da vida dele para você. Então eu diria que essa é a era da atenção. A gente tem a era da informação, outras eras aí anteriores, mas agora é a era da atenção. O quanto a gente está prestando de fato atenção à sua marca. Então quando a gente tem algumas formas de mensurar isso, talvez uma versão beta, né? Não é o ideal, mas é isso que eu estou olhando também como disruptivo. Me diz uma coisa, hoje uma empresa que ela tem pouca verba, ela tem pouca autoridade na internet e ela não tem uma pessoa dedicada, como que ela pode fazer SEO? Eu acho que, como eu comecei, eu também não tinha verba, né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu acordava mais cedo, como dono de empresa. Eu tinha que acordar um pouco mais cedo, uma hora antes, e investir em criação de conteúdo. Porque, no final das contas, talvez uma empresa jovem, ou velha mesmo, vamos chamar assim, que não tenha budget para contratar uma pessoa, o fundador talvez seja a pessoa mais eficiente para falar sobre o seu produto e sobre as experiências que ele teve com clientes. Então, é falar e tentar lembrar dos últimos
50 reuniões que eu tive, quais foram as dores que eles me contaram? Não objeções frente ao meu produto, mas quais foram as dores? Ah, eu gostaria de vender mais. Ah, eu gostaria de fazer isso. Ah, meu sonho é fazer isso. E fala sobre isso nos seus artigos, e não como implementar, mas fala sobre os sonhos para outras pessoas se identificarem. Acho que essa é a primeira camada. A segunda, no mundo moderno que a gente tem, a gente não está aqui perto, mas o celular é uma coisa tão prática que um dono de empresa ou quem tem pouco budget pode gravar um vídeo com o celular, postar no YouTube, ter um canal e é o segundo maior buscador do mundo, tem um monte de gente olhando e talvez o seu cliente esteja lá. Uma terceira camada com vídeo é publicar no LinkedIn, por exemplo, que eu tenho começado agora no LinkedIn também publicando vídeos. Eu já publicava outras coisas, mas agora eu estou só com vídeo. E é uma rede legal para você descobrir pessoas que estão interessadas profissionalmente em se desenvolver. Sejam futuros clientes, pessoas que venham trabalhar com você, mas é uma rede premium que eu chamo. Então, se eu colocar um vídeo lá e 10 pessoas gostarem, tá ótimo. Eu estava falando sobre isso agora com o pessoal da Surf lá, né? Justamente sobre isso, sobre... Cara, se você criar um vídeo e uma pessoa gostar, você cumpriu sua missão. Não precisa ser 1 milhão, eu não preciso ser o Whindersson Nunes, ter 30 milhões de seguidores. Eu preciso atingir o meu público. Se o meu público for 10, 20, 30 agora no início, tá ótimo, né? E com certeza o vídeo também é perpetuidade, né? Eu fiz um vídeo, ele dura o quanto eu quiser usar ele. Pode ser no YouTube, pode ser no Face, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn, tem várias mídias para poder depois utilizar. Então, se você puder começar e tiver o gosto por escrever, vá para a escrita. Cara, eu não tenho gosto de escrever, grave vídeo. Não tenho escrita ou vídeo, sua empresa vai morrer. É só isso. Mas até voz também, né? Se a gente pensar em podcast, é uma coisa que nossa, a gente usa muito. Sim, o brasileiro usa muito Spotify, né? Então fazer uma trilha no Spotify é uma coisa legal. Ou no SoundCloud. Existem formas, né? Existem momentos que se você tirar 10 minutos, 20 minutos por dia para tentar investir nessa criação de conteúdo, seja a mídia que for, eu acho que aí te ajuda realmente. E o primeiro evangelista do marketing tem que ser o dono. Se ele não fizer, no meu modo de ver, né? Se ele não fizer, não sentir como é e não tentar o contato com o cliente, não fica verdadeiro. Acho que não só o dono, mas os funcionários. Se nem os funcionários, nem o dono compra a ideia, coloca no seu Facebook, coloca nas suas redes sociais, por que eu faria isso? Né? Exatamente. Então esse é o movimento. E um ponto que eu trouxe, você usa bastante o Instagram, principalmente o Instagram Stories, para compartilhar. E é uma coisa nova, se tu pensar. Como que é a receptividade do teu público? Foi diferente porque eu estava tentando descobrir um jeito de fazer diferente no Instagram. Eu não queria ir, já te falei algumas vezes, já falei em palestra, minha vida, cara, eu vou, acordo de manhã, trabalho, não como em lugar chique, não fico indo na academia, estou indo malhar, não é, minha vida é normal. E eu venho em evento, eu faço cobertura de evento e era o máximo que eu fazia. Eu falei, cara, beleza, mas como que eu posso adicionar valor para alguém que vá parar para ver o meu Instagram, para ver o story lá, dedicar 15 segundos da vida dela e o ponto da atenção, né? Como eu gero valor para a pessoa dedicar alguns segundos da vida dela para mim. E foi no Insight, quando eu estava desenhando uma palestra, que eu falei, voltei da palestra e falei, cara, eu podia depois fazer isso no Instagram, ia ser legal eu compartilhar desse jeito. E aí quando eu olhei o papel, eu falei, eu vou fazer do zero com as pessoas. Quando eu fiz, eu recebi uma mensagem assim, foi a melhor coisa mais útil que eu vi no Stories até hoje. E até hoje, quando eu faço Stories, pessoas novas falam, eu nunca vi isso na minha vida, eu achei o máximo, estou te acompanhando há 2 dias, está sendo sensacional. Então, a receptividade foi, assim, sensacional, porque ninguém faz. Então, quando as pessoas olham e falam, cara, como eu nunca pensei nisso? E pra mim eu me sinto bem, porque é um momento que eu estou em casa, estou tranquilo, eu estou me doando para as pessoas que estão aí no mercado, que amanhã pode ser ou não meu cliente, pode vir a trabalhar comigo ou não, ou simplesmente a gente pode se encontrar no evento e a pessoa falar, cara, você me ajudou. É isso que eu quero. Para rapport isso é muito bacana também, né? Eu acho que para eu quebrar o gelo, até mesmo para reunião de negócio. Às vezes a pessoa já olha e fala, eu acompanho seu caderninho. Seu caderninho existe? Eu falo, eu tiro da mochila e falo, existe, tá aqui, ó. Aí a pessoa, nossa, eu pagaria muito por esse caderninho. Olha, daí é um bom negócio. Daí é um bom negócio. Já tive umas ofertas já, ainda não está negociável, ainda tem umas folhas para desenhar lá. Mas eu acho que essa é a pegada. Quanto mais você se dedica pelo outro, mais você vai conseguir uma conexão legal. E, gente, pra gente terminar, eu tenho uma pergunta que todo mundo quer fazer, que é, quais são as projeções de SEO e marketing digital para 2018 que você acredita? Eu acredito que desse público que vocês estão vendo aqui atrás, talvez 5% saiba fazer SEO. O que eu estou mais empolgado é que eu sou da geração, vamos chamar de 1.0 do SEO, que eu vi eventos, não do tamanho do Summit agora, que está com 8 mil, mas eventos de 500, 800, 1.200 pessoas só de SEO no Brasil. Então, na época,
vamos dizer assim, de ouro, que a gente chamava 2008, 2009, 2010, foram eventos só focados em SEO. E hoje, conversando com as pessoas falam, cara, eu vou fazer marketing de conteúdo, eu vou fazer inbound, eu vou escrever uma boa trilha de e-mail, eu vou fazer uma boa campanha de Face Ads. Você faz SEO? Eu tô começando. Cara, eu vejo isso como uma oportunidade. Então acho que 2018 vai ser um ano muito legal para as pessoas darem um passo à frente. Eles vão ver que não é qualquer conteúdo que posiciona no Google. Não é só botar conteúdo. Além de entender o usuário, eu tenho que pensar como o Google vai entender toda a informação. Então, SEO eu acredito que vai crescer bastante nos próximos 2, 3 anos no Brasil e acho que a gente vai só colher esse crescimento. Obrigada, Fábio. É isso, Manu. A gente conversou aqui com o Fábio Ricota, do Estúdio Summit. Até mais. Valeu.